Meus amigos, Abílio Diniz morreu ontem aos 87 anos em São Paulo. A Camila Yunes está no Morumbi, onde acontece o velório do empresário, para onde a gente vai agora. Camila Yunes no Morning Show. Bem-vinda, Camila. Oi, Kobayashi, muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, a gente vai acompanhar o velório de Abílio Diniz, que acontece aqui no Morumbi, o estádio do São Paulo Futebol Clube. O time para o qual Abílio Diniz torcia era um torcedor muito fervoroso, então ele está sendo velado aqui. O velório será aberto ao público das 11 horas da manhã até às 3 horas da tarde. Depois o enterro será fechado aos familiares. Toda a imprensa, Kobayashi, está aqui, mas a gente não pode entrar porque não vai ser permitido filmar lá dentro, próximo onde está o corpo de Abílio Diniz. Então a imprensa fica aqui de fora, as pessoas também, o público geral que for chegando para visitar não pode fazer nenhum tipo de filmagem porque está proibido, inclusive tem uma segurança, mas as pessoas vão chegando por aqui, vão passando para dar essa despedida, esse último adeus a Abílio Diniz, um empresário de grande nome, que teve grande ligação também com a política brasileira, uma pessoa muito influente, praticava vários esportes ali, um nome muito importante e de destaque no mundo dos negócios. A gente, inclusive, teve várias autoridades aí prestando condolências à família de Abílio Diniz, o próprio governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fez uma publicação, se despedindo, destacando os feitos de Abílio Diniz no mundo empresarial. O presidente do Congresso Nacional, também Rodrigo Pacheco, fez uma publicação destacando todo o nome e a representatividade de Abílio Diniz. A gente, inclusive, tem a expectativa, viu, Kobayashi, que o vice-presidente da República, o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, que está cumprindo a agenda aqui em São Paulo, na Federação das Indústrias de São Paulo, na Fiesp, ele passe aqui também para dar esse último adeus a Abílio Diniz. E a gente vai acompanhando todos esses detalhes aqui do velório. Tá aí, Camila Yunes, direto do estádio do São Paulo, no velório de Abílio Diniz, que faleceu ontem. Obrigado, Camila. Volte com mais informações. Por aqui eu quero te ouvir, mano, porque o Abílio Diniz era um empresário, mas alguém que circulava em vários outros setores, Uma pessoa muito querida de diversos setores. Está sendo velado no Morumbi, inclusive, porque era um São Paulino fanático, doente, inclusive sempre interferia de alguma maneira positivamente na gestão do clube. E é um símbolo de como ele se relacionava muito para fora também do seu conglomerado empresarial. Mano Ferreira. É verdade. Abílio Diniz é um grande brasileiro, Infelizmente é uma perda que todos nós vamos sentir pela sua capacidade de liderança. Abílio Diniz transformou uma pequena doceria familiar num grande império varejista, através do Grupo Pão de Açúcar, mostrando a capacidade do brasileiro de realização. Ele é um grande exemplo do empreendedorismo brasileiro, é um dos grandes casos de sucesso do nosso capitalismo, de uma pessoa que prosperou pelo trabalho, pela geração de valor para os outros, gerando emprego, milhares de empregos em todo o Brasil e usando o seu potencial de liderança para além do setor empresarial, ou seja, para além da busca do lucro, ele também usou para promover belos debates, para promover causas sociais importantes, mostrando que o empresário bem-sucedido, ele é também um aliado do crescimento do país como um todo. Para além do seu próprio negócio, Abílio Diniz foi um empreendedor que ajudou o Brasil a se tornar um país melhor. E, por isso, todos nós devemos render as homenagens a ele e mandar os sentimentos para toda a família e para todos os seus admiradores. Ô, Paulo, a gente falava desse dia da era das redes sociais, Que essa geração nasceu dentro de um celular praticamente, eles são praticamente autodidatas, já sabem mexer, tá nas redes sociais, onde há muitos influenciadores, os influencers. Você acha que falta um pouco para essa geração conhecer a história, de repente, de um empreendedor brasileiro? Alguém que começa com algo pequeno e torna aquilo grande na custa do trabalho? Com certeza, A doceria que ele abriu foi em 1949, O pai dele, como bem lembrou o Mano, um grande empreendedor, gerou milhares de empregos, fomentou a economia no Brasil inteiro, o supermercado, um pão de açúcar, eu acho que toda cidade tinha um pão de açúcar praticamente. Então é uma grande perda. A gente lamenta muito, um empresário muito bem sucedido, que deu andamento aí à construção do pai, e a gente lamenta muito. E essa
geração de hoje em dia, ela está ligada no 220 aqui no celular, né? Eles não têm muita noção do que acontece fora. Eu tenho até dúvidas se a escrita manual vai persistir por muito tempo. Não sei nem se isso vai perdurar por muito tempo. Tamanho a velocidade que as pessoas só estão aqui meio que escravizadas pelo celular, né? O tempo todo. Basta a gente ir num restaurante que a gente vê famílias inteiras, inclusive pai e mãe aqui no celular. Eu, por exemplo, eu proibi os meus filhos de usarem o celular durante as refeições. É proibido isso. Se a gente estiver num restaurante ou qualquer lugar, não se pode usar o celular. Mas, lamentavelmente, não é o que acontece. Coronel Camilo, conheceu o Abílio Diniz? Não, só tive em alguns eventos em que ele participou. Eu fiz administração no Mackenzie e naquela época lá ele era um exemplo. Era citado como exemplo. Eu tenho ele em grande, assim, em autoestima, e eu acho que vai ficar por muito tempo. Ele é alguém que, até o final da vida, né, agora recentemente, em programas de TV, passando a sua experiência. Então ele tinha, como bem falou o Mano, ele tinha uma preocupação em fazer com que as pessoas crescessem, né? Transmitir o que ele aprendeu, fazer com que as coisas girassem. Aliás, além de montar lá com o pai dele, teve uma atitude muito corajosa no meio aí, né, do grupo Pão de Açúcar, de profissionalizar toda a sua cadeia, né, o seu grupo, que foi eu lembro que foi muito criticado, mesmo, principalmente pela própria família, mas ele fez muito sucesso, é um exemplo pra gente, e o que mais me admira, desde aquela época que eu estudei um pouco sobre a vida dele, é a forma de ele fazer com que as pessoas cresçam, de transmitir a sua experiência. Lamentavelmente perdemos, mas fica o exemplo, com certeza. Felipe Monteiro. O Abílio Diniz é um grande brasileiro, não é? E ele exerceu a influência dele fora do setor que ele representou no Brasil, né? Que era o setor de varejo. Ele fez com que o Pão de Açúcar fosse o maior grupo de supermercado no Brasil. Depois sofreu com a tal globalização, né? Que fez com que várias empresas do Brasil diminuíssem, né? Por conta da atividade. É bom lembrar também que o Abílio Diniz, por meio da Península, investia em educação, ou seja, ele era um brasileiro preocupado com as questões sociais, fora do âmbito do seu negócio, não é? Ele era um brasileiro que representava muito aquela elite empresarial que falta no Brasil. Eu gosto de falar que o que falta no Brasil é aquela elite intelectual e elite financeira que tenha um aspecto e uma preocupação social, como tem nos Estados Unidos, como tem na Europa. Falta isso no Brasil, uma elite intelectual, uma elite financeira. E o Abílio Diniz era um dos poucos empresários que tinha essa preocupação. Tanto é que ele atuou muito no passado também em questões governamentais. Então, a perda do Abílio Diniz é uma perda que toda a população do Brasil irá sofrer, né? E queria também deixar aqui a solidariedade para a família que está passando por mais um luto, né? É bom lembrar que o Abílio Diniz perdeu o filho há um pouquinho mais de um ano atrás, não é? E agora tem a morte do Abílio Diniz. Então, queria abraçar e deixar um abraço caloroso para toda a família e me solidarizar com essa perda.